Voltamos com o seu guia definitivo do Código Civil comentado artigo por artigo e estamos rumando para o fim do capítulo 2 do livro 1, do título 1, sobre os direitos de personalidade. O artigo 20 muda, já não fala mais como o 19 sobre o direito ao nome. Aqui a gente começa a falar um pouco mais sobre a imagem, sobre a voz. E aí o artigo 20, como ele vai falar de diferentes direitos de personalidade tudo junto, como você pode ver aí do lado, ele já é um pouco maior. O artigo 20 diz que, salvo se autorizadas, então primeira exceção, ou necessárias à administração da justiça, segunda exceção, ou a manutenção da ordem pública, terceira exceção. Então a gente já tem 3 exceções antes de falar da regra. Agora vamos começar a falar da regra. A divulgação de escritos é a palavra é a voz escrita, né? Você pega esse vídeo e transcreve, escreve, é o escrito. Então veja que a transcrição ou escrito nada mais é do que o direito de voz, só que é o direito de voz estático, né? Eu posso dizer que o direito à escrita ou à produção é um direito autônomo? Posso, mas na verdade eu estou falando da voz. A transmissão da palavra, voz. A publicação, a exposição, a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento. Veja, tutela inibitória. Então aqui a gente tem a proibição, a inibição. É a mesma coisa que a gente viu lá atrás, no artigo 12. Quais são os limites dessa tutela inibitória? Por exemplo, publicação de biografia não autorizada. Pode ou não pode? Pode. O Supremo Tribunal Federal falou que cabe a publicação de uma biografia não autorizada. Não precisa de autorização prévia para eu publicar a biografia de uma pessoa. Ah, mas uma pessoa que foi retratada na biografia da outra não quer que ela apareça lá. Amigo, não apareça na história das outras pessoas. Porque do contrário você vai ser mencionado. E não há restrição. Claro, se tiver um abuso, eu posso pedir indenização? Com certeza. Na biografia do famoso, apareço eu lá. E eu apareço lá como advogado desse famoso. E lá eu sou retratado como um crápula, sou retratado como um aproveitador sobre dicas que eu dei ilegais. Opa, nunca fiz isso. Posso processar o autor da biografia? Com certeza. Mas eu não posso proibir a publicação daquela biografia. Proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização. Indenização é a tutela reparatória. Aí você volta lá no artigo 12 que a gente falou sobre a tutela reparatória. Mesma coisa. Se lhe atingirem a honra, honra tem a ver com a imagem que os outros têm de mim. A fama, mesma coisa. A respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então veja, não atinge de maneira negativa a minha imagem ou a minha voz, mas se destina a fim comercial. Posso exigir reparação? Sim. Você usa esta imagem minha para ganhar grana. Eu posso proibir, eu posso pedir indenização. Você transcreve esse vídeo, cria um e-book e vende pela internet. Viola o meu direito de personalidade, posso exigir reparação. E posso exigir uma tutela inibitória aqui. Tá? De modo que você não possa mais produzir esse tipo de material. Tá? Pode? Pode. Então veja, no fim, a gente está protegendo 2 direitos de personalidade específicos, a imagem e a voz. Quanto à imagem, a gente tem tanto a imagem estática quanto a imagem dinâmica. A imagem estática, foto. A imagem dinâmica, vídeo. As 2 imagens são protegidas, tá? A imagem, ela tem a ver com a autoimagem física protegida, essa imagem aqui que você está vendo, e a imagem psicológica, é a imagem retrato, tá? Como é que as pessoas me veem? Como é que você me vê? Você não faz uma imagem da minha pessoa? Não a minha imagem física, não é assim, fecha o olho e me imagina.
Você está vendo aqui a minha foto dentro da sua cabeça, né? Não isso. Você não tem uma certa imagem? O Paulo é uma pessoa respeitável ou não respeitável? É uma pessoa direita ou não? Né? Boa gente ou não? Pô, ele tem cara de ser um grosseiro, de ser uma pessoa amável, eu sei lá, certas características. Só que veja que essas características não são características físicas. Eu não estou falando, não, o Paulo parece alto, parece baixo, parece gordo, parece magro, né? Parece novo, velho. Não é isso. Isso é imagem no seu sentido mais puro do termo. O retrato é a minha retratação. Imagem-retrato. Não estou falando da imagem-retrato. Estou falando dessa imagem de características. Essa imagem de características também é protegida? Lógico. Eu vou lá e começo a falar um monte de abobrinha sobre aquela pessoa, quebrando as características. Pensa, aqui um exemplo bem fácil de se dar é essa imagem do ponto de vista religioso. Tem muita gente que cria uma imagem religiosa. Não, o cidadão é crente, ele segue os preceitos bíblicos, não sei o que, não sei o que. Então veja que a imagem que eu tenho é dessa pessoa, aspas, bíblica. E aí eu vou lá e começo a falar, porque o padre, porque o pastor, porque o fulano, porque o deputado, porque não sei o quê. E ele vai lá no discurso dele e fala que tem que fazer isso, porque a Bíblia fala isso. Olha o que ele anda fazendo aqui. Não é bem isso. Claro, se for verdadeiro, paciência, né? Dizer a verdade nunca é demais. Agora, se eu criei ou se eu insinuei, opa, aí eu tenho uma violação da imagem. A voz é a mesma coisa. A voz ela pode ser vinculada à imagem, aqui a minha voz está vinculada à minha imagem, ou eu posso ter a voz desvinculada, a voz autônoma. Também tem proteção de direito de personalidade. Tá? E o parágrafo único estabelece a mesma regra do parágrafo único do artigo 12. E o morto, como é que faz? O morto vai ter legitimidade para requerer essa proteção, o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Cônjuge, o código esqueceu, para variar de falar do companheiro. Né? Ascendentes ou descendentes, parentes em linha reta. Aqui nós temos uma diferença fundamental entre o artigo 12, parágrafo único, e o 20, parágrafo único. Porque o 12, parágrafo único, permite os parentes em linha reta e colaterais até o 4º grau. No caso do artigo 20, parágrafo único, os colaterais não estão incluídos. Cuidado com esse detalhe. Amanhã a gente vem com o artigo 21, que é o último artigo sobre os direitos de personalidade. Por isso, se você perdeu aí os anteriores, inscreva-se, ative o sininho e não perca os próximos. Até lá!